pela TV Capital, canal 32.1, também pela NET, canal 23, e para vocês que nos acompanham pelo Facebook, nas redes sociais, começando mais uma edição do Jornal Argumento, e com muita alegria a gente recebe mais uma vez o vereador e candidato e pré-candidato a deputado pelo estado de Goiás, Felisberto Tavares. Vereador, muito obrigado por atender ao nosso convite. E seja muitíssimo bem-vindo a mais uma aula que teremos com o senhor. Que é isso, aula não. Eu fico lisonjeado de mais uma vez participar e ter a oportunidade de bater um papo com você e com todos os seus telespectadores, que certamente faz uma interação muito boa com o programa e, sobretudo, para discutir problemas de Goiânia, problemas de Goiás. Bom, o primeiro tema é: o senhor completa no final do ano agora 2 anos do novo mandato que teve na Câmara Municipal de Goiânia. Nesse período, o que de projetos importantes que o senhor apresentou que possa favorecer a sociedade? Olha, eu apresentei, entre vários projetos que eu apresentei um que... a empresa que porventura comercialize celulares de origem de usados, que eles devem, o projeto de lei traz a obrigatoriedade deles apresentar de antemão, está à disposição do cliente, das autoridades, uma relação com os números do EMEI. O EMEI está para o celular, assim como o chassi está para o carro. Então, ter aquela relação de e-mail para que as pessoas possam ter certeza que eles não estão comprando um aparelho de origem criminosa, advindo de furto, roubo e outra modalidade de crime. Então, esse projeto está em tramitação e eu acho que ele é de grande relevância para a comunidade. Bem como o projeto de lei que suspende a lei anterior que concedeu ao Poder Público Municipal a possibilidade de outorgar, de fazer mais uma concessão por mais 30 anos do serviço de água e esgoto na nossa capital. Por que eu fiz isso? No primeiro projeto, porque existe uma incidência muito grande de roubo de celulares. A minha irmã, por exemplo, ela somente o ano passado ela foi vítima de 4 roubos, levaram 4 celulares dela. Ela é uma pessoa que ganha um pouco mais com o salário mínimo, compra, obviamente, os celulares da prestação. Não conseguiu terminar de pagar o primeiro. Comprou o segundo, foi roubado o terceiro e o quarto. E você vê na televisão, nas mídias sociais, em tudo quanto é lugar, roubo sistemático de celulares. Então, se está tendo muito roubo, obviamente é porque está tendo mercado clandestino que estão fazendo a comercialização desse produto. E essa é uma maneira que a gente viu de pelo menos manter um mínimo controle na revenda desses equipamentos celulares. E o da concessão da água, para suspender essa concessão, porque nós temos aqui em Goiás, especialmente em Goiânia, o pior serviço de prestação de água e esgoto. Desde 2013, no meu primeiro mandato de vereador, eu era presidente da Comissão do Meio Ambiente, nós fizemos uma denúncia e um triste diagnóstico. Não se trata nem 1% do esgoto de Goiânia, 0. Entretanto, muitos dos senhores e senhoras, quando pega o talão de água da fossa de sua casa, você vai ver lá um valor cobrado, quase proporcional ao valor de consumo de água, referente a esgoto. Referente a afastamento, coleta e tratamento. Mais de 25% dos moradores das residências de Goiânia, Goiás tem lá a cobrança de tratamento de esgoto. Então isso é um estelionato. Você está cobrando um serviço que não está fazendo. Só que quando você cobra, você está dando um prejuízo imediato àquele cidadão e àquela cidadã que você está cobrando e dando um prejuízo difuso, prejudicando de maneira a todos os cidadãos que estão tendo o seu rio contaminado, porque aqui ou é jogado no meia ponte, ou é jogado nos córregos que são afluentes ao meia ponte. Eu conheço e fiz o diagnóstico em toda a grande Goiânia, não só Goiânia, mas no município vizinhos. Então, quando não tem a Fossa Negra,
que contamina o nosso freático, é jogado nos mananciais. E a Saneago tem a ET, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, que não trata absolutamente nada, somente coleta e despeja. Isso é fato. É só você andar ali na região norte de Goiânia, especialmente em Goiânia 2, Jaó, você vai perceber a fedentina que tem ali à tarde, porque está correndo no leito do meia ponte esgoto ao invés de ser água. Então foi um projeto para suspender a concessão, porque suspendendo a concessão, o município pode fazer uma nova concessão mediante a uma licitação, mediante onde um contrato deve ser bem feito, fiscalizado por nós, porque esse contrato que foi feito, esse contrato de concessão com a Saneago, acho que data aí desde o início da fundação da Saneago. Então não teve a mesma empresa fazendo a mesma coisa. Sem falar que o metro cúbico de água de Goiânia é mais caro de qualquer outro lugar do Brasil em 50%. Você pegar o metro cúbico de água no Acre, é mais barato em 50%. O Goiânia cobra 50% a mais do que cobra no Acre, Rio de Janeiro, São Paulo. Aparecida, Senador Canedo, que tem uma empresa de água, a empresa é municipalizada. Itubiara, Cuiabá. Fiz todo esse levantamento. É um absurdo os goianienses, os goianos pagar. Os goianos que são servidos pelo serviço da Saneago, pagar 50% a mais o metro cúbico de água. Então eu acho isso injusto, então eu apresentei esse projeto de lei para suspender a concessão, até a Saneago readequar, dizer que tem condição técnica de fazer um bom serviço, ou, se não der conta, abra aí para outra empresa que venha, tenha a expertise, que tem o conhecimento e a técnica para fazer essa exploração, que é extremamente rentável. Trabalhar esgoto, saneamento e fornecimento de água, etc., é muito rentável e lucrativo. Então, sem sombra de dúvida, não vai faltar concorrência para disputar essa fatia, esse filão de mercado que traz lucro para todo mundo. Como é que o senhor vê essa situação? Em 2012, o então governador Marconi Perillo anunciou que levaria tratamento de água e de esgoto até 90% das residências de Goiânia e da Grande Goiânia. Não fez. Há um mês, o então governador José Hélito fez a mesma promessa de que até o final do governo 90% das casas teriam o tratamento de água e de esgoto. O senhor que está literalmente nesse projeto, como é que o senhor vê uma proposta de 2012 sendo requentada em 2018? Na verdade, isso aí desde quando eu entendo por gente, eu vejo essa promessa de entrega de universalização de água e esgoto, que é inclusive uma diretriz preconizada pela ONU, né? Que cada R$1 que você investe em esgoto, você economiza 5 ou mais em saúde pública. Então, é muito razoável para qualquer estadista, né, que se preze, que honra, que realmente seja um estadista, investir em água e esgoto. Só que, na verdade, aqui, saneamento e fornecimento de água, enfim, aqui, infelizmente, ninguém vai mais acreditar. O governador Marconi gravou, inclusive, um vídeo comigo comprometendo a levar o esgoto para a região leste de Goiânia. Não fez 1 metro, nem 1 metro. Então, ali nós temos 50 e tantos bairros que não são servidos pelo esgoto. Os que são servidos, a rede de esgoto é jogada, despejada no meia ponte. Aquele trecho ali da região leste de Goiânia. Então, eu acho que a população está muito atenta e não acredito nem um pouquinho que ele venha fazer isso. Tendo em vista também que houve muita conversa no sentido de buscar recursos, inclusive de fora do país, do BIRD, do FMI, de várias instituições internacionais, né, que tem convênio com o Brasil, principalmente nessa questão ambiental. Eu recordo bem desse governador que você referiu ainda há pouco, e na França, e no Japão, né, na Coreia do Sul, em vários países, buscar recursos com a finalidade de despoluir o meia ponte, né, e tratar, universalizar o esgoto.
Você vê que o rio lá da Coreia era um rio poluído, o rio Tamsa, o rio Sena, eram rios extremamente poluídos e que os estadistas, não me recordo qual deles, mas foram verdadeiros estadistas, tornaram aqueles rios, devolveram a condição razoável, né, despoluiu todos esses rios. E aqui a gente vê o Meia Ponte agonizando, o problema maior de tudo isso, André, é que a população goiana e da Grande Goiânia, que tem a Saneago como sua fornecedora de água, vai sofrer esse ano com a falta de abastecimento. Isso tem 3 anos atrás que a gente vem fazendo essa denúncia, as pessoas não levam a sério. Aí o ano passado foram mais de 60 dias, é claro que intercalados, com falta de fornecimento de água, de abastecimento de água. Agora, não iniciamos o período de seca, já tem rumores, né, de que na vai cidade faltar. de Aparecida de Goiânia, Já faltou. por exemplo, o senhor fez uma denúncia que lá já está faltando. Isso. E aqui em Goiânia vai começar a faltar. O nível do rio é muito baixo. Aí ele solta o sistema João Leite para abastecer o Meia Ponte, para ser captado no Meia Ponte. Quer dizer, o João Leite acabou sendo um grande engodo. E o João Leite não tem capacidade hídrica para abastecer sequer 20% da Grande Goiânia. Aquele água que você vê quando você está trafegando no sentido Goiânia, Anápolis, Goiânia, Teresópolis, aquela água é insuficiente para abastecer a Goiânia e região metropolitana, 20% dessa população das residências. Então, fica o alerta, né? A população, como diz meu velho pai, coloca a barba de molho, porque esse ano é um ano de eleição, esse ano é um ano em que você deve refletir, né, sobre quem você vai escolher para gerir, e se nesse que você escolheu, quer seja deputado estadual, federal, senador e governador, ele tem no seu programa, na sua proposta de trabalho pelos 4 anos, esse assunto que é recursos hídricos e saneamento básico. Se tiver e você conhecer, se realmente não for proselitismo político, você deve fazer a sua avaliação e fazer a consequente, né, votação. Mas fique bastante atento, não caia mais na fala fácil, no pântano enganoso das bocas, porque sofre as consequências eu, que não escolhi, mas pelo um princípio democrático tem que obedecer à maioria, e prejudica você e as nossas gerações que estão por vir. Agora, vereador, tem uma questão que o senhor abordou com muita competência. Provavelmente o sistema dessa crise hídrica, dessa falta de água, deve aparecer lá pelo último ou penúltimo projeto apresentado pelos governantes ou presidenciáveis. No Brasil é o seguinte: até que se ocorra um problema, ele é esquecido. O senhor acha que essa questão hídrica ela vai aparecer na discussão tanto para o presidente como para o governador do estado, ou o senhor acha que vamos voltar àquela velha e antiga e sem sentido, ataques e promessas que não serão cumpridas? Eu quero acreditar que o patrão que está sentado no sofá da sua casa nesse momento, nos assistindo, ele esteja bem atento a essas questões. Eu acho que é uma característica muito grande e insensata dos seres humanos, de uma forma geral, apreciar e gostar de ver duelos, né? Isso nos antigos coliseus, na Roma antiga, isso era fato. As pessoas ficavam numa arena assistindo um homem de gladiar com um leão, ou homens se gladiarem até a morte, né? É claro, trazendo aquela mesma ideia para nosso período contemporâneo, é você gostar, apreciar e dizer: olha, eu gostei daquele cara porque ele atacou fulano, não, gostei daquele lá porque ele atacou Beltrano. E fica simplesmente nessa superficialidade, ao invés de ignorar quem
quem traz para a discussão política esse imbróglio, essa enganação, que é a encenação de brigar, porque briga hoje, amanhã está fazendo aliança. Não, eles estão brigando de gladiando hoje, quase que mortal, e semana seguinte, ou mês seguinte, no segundo turno, estão se abraçando. Então, não vai por aí. Chega, hoje é fácil você comunicar com qualquer que seja o suposto candidato via as redes sociais. Então, vai lá e vê a proposta, e se não for, enquanto ele estiver digladiando, você ignora, vamos procurar outro. Né? Eu acho que não tem que fazer a rotatividade do poder. As pessoas que têm que ter coragem de candidatar-se para dizer, eu não concordo, tentei diagnosticar algum que tem uma semelhança comigo, não achei. Por isso eu me candidatei. Para pelo menos opor a esse estado de coisa, porque a gente não aguenta mais, André. O sistema da economia pública, da gestão pública, dos recursos hídricos, do meio ambiente, não aguenta mais o desmando. Se não houver uma política sistemática aí do uso racional, das práticas da sustentabilidade, isso, infelizmente, não é produto que as pessoas, não é resultado de um serviço que as pessoas vislumbram ou é possível ser mostrado, como um asfalto, como uma ponte, como uma obra suntuosa, faraônica, que se constrói para dizer, olha, ali o que eu fiz, um centro de convenções que eu nunca vi funcionar, mas tem uma ponte, um negócio bonito, lá quase chegando no céu, vermelho, chama a atenção, e fui eu que fiz. Quer dizer, e o saneamento, ninguém vê, fica debaixo da terra. E não dá voto. Não dá voto. Então, gente, vamos parar com isso. Vocês que estão aí, nós todos, somos prejudicados pela uma atitude impensada de uma maioria. E o momento é muito oportuno para a gente fazer um pouco diferente. Vou dar um exemplo aqui agora, André. Nós estamos no mês de final de julho. 24, caminhando para a segunda... A última semana de julho, praticamente a última semana de julho, de 2018, onde os hospitais de urgência, os hospitais públicos, estão devolvendo os pacientes para casa, porque está faltando, inclusive, a água ou pessoas para lavar a roupa de cama dos hospitais. Fora a falta de insumo para fazer alguma cirurgia. Estão devolvendo. Como que alguma cirurgia pudesse. O cidadão fala, não, o Estado está sem dinheiro, eu aguento esperar. Não é assim. Você sabe que se o médico prescrever uma cirurgia, uma trombose, por exemplo, que já está comprometendo o dedão do pé, se não realizar essa cirurgia, vai comprometer a perna, se não realizar, vai a coxa, se não realizar, vai comprometer os membros, e se demorar mais ainda, vai morrer. Isso é fato. Uma pessoa que sofre uma parada cardíaca, eu não sou médico, eu estudo os procedimentos que devem ser feitos e as consequências que, se não fizer, gera. Aí, num momento na televisão, mostra esse descaso, o paciente, eu tenho pessoas muito ligadas a mim que sofreu um acidente, que já está aí há 4 meses esperando para fazer uma cirurgia no braço, não, está faltando isso, não tem dinheiro, não pagou os profissionais, e hoje estão mandando um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para criar benefícios na ordem de 220 milhões por ano para uma categoria do judiciário que, se comparado com a população brasileira, eles estão na faixa lá dos 5% em melhores condições. E os deputados estaduais com tendência em aprovar um projeto dessa envergadura. Totalmente fora da sintonia da sociedade. Então o cidadão tem que ficar atento. Está criando lá, está criando dentre vários benefícios, está criando licença-prêmio para o judiciário, está criando mais ajuda de custo para o servidor judiciário, criando mais vagas para juiz, que até pode ser pertinente, se nesse mesmo projeto não estivesse pensando na redução da jornada diária de trabalho da justiça. Então, quer dizer, um tem totalmente esdrúxulo, e que essa conta vai recair em cima do bolso
aquele cidadão. Sem falar da... Fique à vontade. Pode ficar à vontade. Não, para que o telespectador possa entender, né, o que está sendo votado, são benefícios que, segundo o Judiciário, são digamos assim, de uma livre ou de uma situação aonde o Estado não cumpriu. E aí o que? Tem desembargador lá que tem 24 meses para tirar férias. Se não tirar as férias, vai receber os 24 meses de salário, ou seja... Retroativo. Uma aberração total. E quando a gente tem aí as pessoas tendo uma admiração pelas ações do Judiciário, pode ser até legal, mas não é imoral? Não, além da... Eu acho que até é questionável a legalidade disso, né? Porque se você pegar no portal de transparência, você vai olhar lá que cada um recebe, em média, quase o dobro do que a Constituição fala em teto. O teto constitucional, onde ninguém poderia receber. Mas o que eles fazem? Eles têm o teto onde incide todos os descontos. E aí vem os penduricários, R$ 2.900 de auxílio livre. Ninguém compra livro mais. Né? Auxílio moradia. Auxílio moradia, mesmo o auxílio escola. Aí vem o questionamento. O salário que as pessoas recebem, subsídios, não é para moradia, educação, transporte, lazer, vestuário, etc. O salário é justamente para isso. Esse salário é para isso. Só que fora o salário, ele complementa. Mas são alimentação. A alimentação dele é quase R$5.000 por mês. Aí vem o transporte, auxílio transporte. Aí vem o auxílio moradia. Aí vem o auxílio livre. Vem o auxílio paletó. Aí o salário, sabe de quanto vai? Aí o teto é de 30 e poucos mil, vai para 60. Só que os impostos, imposto de renda e ISS, só incidem sobre esse aqui. Então, é questionável a legalidade. A moralidade nem se questiona. Ela está ali presente. O ataque mortal ao princípio da moralidade. É só perceber um cidadão desse e redução de jornada. Eu não conheço um juiz e um promotor que é somente juiz e promotor. Ele é dono de cursinho, ele é professor de universidade, ele é professor de cursinho, ele é isso, é aquilo outro. Sem falar em outras atividades que eu conheço alguns que são fazendeiros, que comercializam isso, comercializam aquilo outro. Eles querem redução de jornada. O judiciário nosso é um dos mais retardatários do Brasil. As ações aqui não saem. Muitas senhoras, mães que entram com ação alimentícia aí, o processo não finaliza. Né? Quando você tem uma ação, uma demanda, principalmente um dano moral que você sofre, quando é contra a administração pública, aí que você não recebe direito. Aí a ação perdura aí 10, 15, 20 anos, 30 anos e não desenrola. Nós temos um exemplo muito claro, aonde foi construído o estádio Serra Dourada, em 1974, aquelas pessoas que moravam naquela região tiveram as casas desapropriadas. E até hoje tem pessoas que não receberam ainda a indenização por parte do Estado. Não, e nem vai receber. A desapropriação, além de algumas áreas, eu acompanhei, porque eu trabalhava na Polícia Rodoviária Federal, eu vi quando começou o represamento daquela água. Tinha vários fazendeiros, chacareiros, são amigos meus que estavam ali nas margens da BR-060, onde foi desapropriado pelo Estado. O alqueire daquela época custava algo em torno de 150 mil, 200 mil reais. O Estado desapropriou pagando 17 mil reais. Eles, achando injusto, e com toda razão, ingressaram com uma ação, né, contra o Estado. Já tem mais ou menos aí uns 15 anos, eles estão lá, né, o processo não anda de jeito nenhum, e eles estão lá amargando o prejuízo. Pessoas que tinham uma vida equilibrada, foi para quase que a marginalidade, porque o patrimônio dele que garantia o sustento, ele foi desapropriado pelo Estado. Que desaproprie, mas que pague justo. Agora, a justiça tinha que ser célere o suficiente para dar cabo ao processo, dizer o direito de quem tem, né?
analisando os autos, falar, olha, você tem direito de receber a compensação do Estado disso, ou você não tem direito, mas fica ali o cidadão remoendo, sofrendo, gastando com advogado, sofrendo, angustiado, não pode nem tomar rumo porque tem a expectativa de receber o benefício. Ou seja, resumindo, o judiciário nosso, eu acho que tinha que entrar com um processo de redução de salário, diante da ineficiência da prestação de serviço que eles fazem. Esse não é o sentimento que eu gostaria de ter. Eu tenho grandes amigos que são juízes e promotores. São pessoas que têm, conheço poucos que têm uma grande disposição de fazer trabalho. Inclusive, são quase dedicação exclusiva, luta, tenta. Agora, a grande maioria, infelizmente não quer. Vou dar outro exemplo triste do judiciário. A Câmara fez uma lei, aprovou um projeto de lei, onde proibia o executivo cobrar a correção do IPTU da forma progressiva. Porque não é proporcional, André. Hoje não se vende imóvel, hoje o valor venal dos imóveis, se brincar, ela está sofrendo redução diante da estagnação da economia. Então não é razoável você ficar corrigindo. Nós votamos a lei, o prefeito vetou, nós derrubamos o veto do prefeito, eles entraram com uma ação na justiça, a justiça, sem titubear, enxergou o ganho de causa por parte da município em detrimento a toda a sociedade goianiense. Então você vê que o judiciário fica do lado dos poderosos. Vou dar outro exemplo. Logo lá no início da década, logo no início aí do 2010, 2002, o governo Lula resolveu taxar os inativos. Aquela pessoa que já tinha aposentado há anos, ele resolveu cobrar INSS de todo mundo, né? Em total afronta ao artigo 5º da Constituição Federal, as garantias individuais e coletivas que estão ali asseguradas, cláusula pétrea, onde num determinado inciso do artigo 5º, salvo engano é o 35 ou 36, diz o seguinte: nenhuma lei deve surgir para atacar direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Tá? E direito adquirido conquista-se no âmbito do direito do trabalho a partir dos 2 anos de ininterrupta prestação desse serviço. Se torna um direito adquirido. Mas aí arguímos na justiça e o judiciário, mais uma vez, enxergando o lado dos poderosos, que favorece esse mesmo poder, concedeu, né, reconhecendo que os aposentados, o que tinha direito adquirido, o que tinha coisa julgada, fosse obrigado a pagar novamente, né, a contribuição novamente de INSS. Então, o judiciário vem fazendo isso. Você não vê ação do judiciário ser uma ação rápida, é uma ação morosa quando é por parte dos fracos. E uma ação rápida quando é de interesse dele, principalmente a favor do Estado, a favor do poder público, contra os seus administrados. Não. Exemplo que eu dei foi esse do IPTU, que ainda ocorreu esse ano. Pois já foi feito um levantamento, há uma estatística real, que 80% das ações que estão no judiciário, elas são movidas pelo Estado ou contra o Estado. Então, ou seja, pede-se celeridade. Mas 80% das ações que estão no judiciário, elas dizem respeito ao Estado, ou seja, a forma de postergar, e pessoas que estão buscando seus direitos também, esperando. E aí a gente tem o ministro, né, Ricardo Lewandowski, que disse que o século XXI seria o século do judiciário. Só que até agora, eu não sei o senhor, mas é a minha impressão, o judiciário tem mais atrapalhado do que propriamente resolvido essas questões no Brasil. Estou errado ou estou certo? Eu acho que em muitas circunstâncias, salvo algumas exceções, e às vezes até raras essas exceções, o judiciário é ágil o suficiente para acabar uma contenda, um conflito, principalmente quando esse conflito ele está entre o indivíduo, o administrado,
o cidadão e o poder público. O cidadão ou uma pessoa jurídica forte, né, uma empresa forte, ou entre o cidadão e outro cidadão em mesmo nível de poder, né? Em raros casos a justiça chega lá e ela vai ao mérito e diz o direito e dá cabo ao processo, dá fim à lide, finaliza a lide, né? Não tem essa coragem. Quando você recorre ao segundo grau de jurisdição, a coisa complica mais ainda. Além de ser, o judiciário goiano em especial é um dos mais onerosos, o mais caro do Brasil. O cidadão que quer entrar com uma ação, qualquer que seja, que ele não esteja contemplado na lei que o isenta das custas, ele vai ter que ter um gasto muito grande para tentar correr atrás do direito que supostamente ele acha que tem. Então ele vai ter que gastar para tentar reaver o direito. E muitas vezes as decisões são extremamente questionáveis e cobra-se muito alto para fazer o preparo do recurso, que é você pagar mais uma vez para ter o direito de recorrer. Ou seja, os fracos, os pobres nunca são cobertos pela lei. Agora, quando você vai para os tribunais superiores, aí agora já, infelizmente, já vulgarizou, né? Hoje você fala em Supremo, em ministro Supremo, ministro do STJ, virou motivo de chacota. Assim como virou, infelizmente, parte das pessoas pensam com relação ao judiciário. Perdão, com relação ao legislativo. E com relação ao poder público, de uma forma geral. O judiciário, que deveria ser, a meu ver, um poder inquestionável em todos os aspectos, ele julga da ética, da moral, da probidade. Hoje, todos os atos deles, todos acreditam que tem ferimento à ética, à honra, à moral, aos bons costumes, à probidade. Todos os atos. Você vai ver, quando a decisão passa pela mão de alguns ministros, o cara fala, não, isso aqui porque está fazendo, não julgando o mérito do direito, mas sim atendendo quem os nomeou, quem os indicou para aquele cargo. Ou está por trás disso, isso, aquilo, outro. Está vergonhoso. E isso é um precedente muito perigoso para, inclusive, a democracia. Um Estado, uma nação, que não tem um respeito inquestionável sobre o poder judiciário, desde o juiz singular até o ministro, o juiz da Corte Suprema, esse país, essa nação, está correndo risco sério na sua democracia. Então é muito preocupante. Eu acho que temos que fazer essa reflexão profunda, dizer, gente, vamos corrigir esse judiciário. O judiciário não pode ficar legislando e decidindo em vantagem para si próprio, para reserva de mercado, para proteção de status quo. Não, o judiciário tem que estar lá, longe, afastado de todos os atos questionáveis do ponto de vista da honra, da moral, dos bons costumes, da probidade. Ou agora não, o judiciário está misturado com todos os que são questionáveis. O que tem atitude questionável, o que tem atitude comprovada como improbo, o que tem atitude comprovada como ilícito, o judiciário está misturado. O poder judiciário não, os membros do poder estão misturados. A decisão penúltima aí do desembargador do TRF da 4ª região virou motivo de quê? Ela falou, não, o cara fez, quer dizer, em arrepio todas as normas, ele, pelo livre convencimento dele, contrário a todas as doutrinas, todas as leis, ele pegou e decidiu. E ali ficou pacífico que ele decidiu, não com a imparcialidade, que é o direito que requer, mas com um sentimento de atender uma demanda pontual que é contrário ao direito, que é contrário à probidade, que é contrário à ética, que é contrário à moral. Ele decidiu assim. Então, quer dizer, é perigoso. Esse precedente é muito arriscado.
E essa atitude do Tribunal do Estado de Goiás, mandando um projeto de lei dessa envergadura para a Câmara, só reafirma que o Judiciário realmente está comprometido com os interesses pessoais dos membros do Judiciário. Agora, a manifestação dos parlamentares não pode ser uma forma ali de agradar, já que nós estamos num ano eleitoral, e esse ano eleitoral a Justiça ela se sobrepõe a todos os outros poderes, ou seja, até o Procurador-Geral ele tem um poder maior do que o Presidente da República, ou seja, são 2 meses, né, agora que diminuiu o período eleitoral, mas são 2 meses aonde o presidente não manda, o governador não manda, o prefeito não manda, os vereadores não mandam, os deputados não mandam. Não poderia ser uma forma de agraciar, porque os deputados podem rejeitar. Será que vão? Aí é um questionamento, né, que os parlamentares têm que ter essa responsabilidade. O Judiciário não está ruim assim, a ponto de necessitar de tantas benesses. Se ele olhar e se ele for um parlamentar sintonizado com as demandas da população, ele vai ver que está, no mínimo, inoportuno. Está totalmente descontextualizado da realidade que nós estamos vivendo um projeto dessa envergadura. E cabe a eles a decisão de votar, aprovar ou rejeitar esse projeto. Se eu fosse um parlamentar, eu já anteciparia até meu voto de rejeitar esse projeto, né, com a proposta num momento como esse. Eu acho que algumas correções que merecem serem feitas, a gente vai ver, por exemplo, na relação volume de ações que existem e demandas reprimidas que acontecem. Mas antes eu ia discutir, peraí, mas o juiz está fazendo a sua jornada dentro do que manda o ordenamento jurídico? Porque eu sei que muitos deles não fazem isso. Muitos estão dando aula de manhã, passam lá no fórum à tarde, vão dar aula à noite e etc. Tal, né? Se eles atenderem a sua jornada conforme deve ser mantida pela lei orgânica da magistratura, e se ainda assim não estiver dando a celeridade que merece, que não está acontecendo, aí a gente poderia discutir aí a expansão de varas, né? Aumento de varas no Estado, aumento de varas de desembargador. Tudo bem, se o projeto tiver só isso. Mas o projeto vem trazendo licença-prêmio, o projeto vem trazendo redução da jornada do atendimento do judiciário, ou seja, vai prejudicar ainda mais o cidadão. Nós vamos pagar mais para sermos mais prejudicados. Agora, vereador, o nosso tempo está quase acabando. Vamos falar um pouco sobre o futuro do senhor. O senhor mencionou em algumas situações que no Brasil ainda prevalece aquela lei do mais afortunado, ou seja, quem tem mais dinheiro tem uma tendência maior a ter sucesso em algumas situações, né? O senhor é pré-candidato a deputado estadual. Como é que é fazer uma campanha com praticamente sem recursos diante dessas pessoas que esbanjam, contratam, né? Porque o que fala-se aí, a informação que a gente tem é que uma eleição para deputado estadual não fica por menos de 5 milhões de reais, e o TSE determinou que o máximo fosse 1 milhão de reais. Como é que o senhor vê ou seja, a pessoa gastar 5 milhões de reais para ser eleito, e o senhor teria hoje esse dinheiro para essa campanha? André, só para voltar àquele assunto da magistratura, assim, eu tive a honra e a satisfação de acompanhar, votar um projeto de lei que desafetaria da prefeitura, da sua primitividade, uma área, cerca de 20 e poucos mil metros, e destiná-la à Justiça Federal, seção Goiás. Eu fui uma das pessoas que trabalhou o projeto, debateu o projeto, e essa área foi concedida. Portanto, eu tenho muito respeito pelo Poder Judiciário e a magistratura. Eu sou contrário ao desmando. E a Justiça Federal funciona ali na Rua 19, muito apertadinha,
né? É uma justiça até mais célere do que a justiça estadual, e eu tive a participação na votação desse projeto. Foi destinado uma área lá no Parque Los Andes, perto do Ministério Público Federal, uma área também para a Justiça Federal. Então fica aí meu respeito pelo Poder Judiciário. Eu tenho indignação por alguns membros do Judiciário que continuam fazendo essas coisas, enviando esse tipo de projeto que nada traz para a sociedade. Voltando ao assunto aqui dos recursos, assim, se pegar todo o meu patrimônio, talvez aí de 30 e tantos anos de trabalho na polícia, né? Várias e várias noites, correndo atrás de bandido, né? Perseguindo a criminalidade, salvando vidas, inibindo a prostituição infantil, reprimindo, né, a prostituição infantil, que na verdade, agora a palavra politicamente correta não é prostituição infantil, né? Eles dão outro nome, né, para esse tipo de coisa, para aliciadores que aliciam essas meninas e saem aí distribuindo e ganhando muito dinheiro às custas dessa miséria. Nós fizemos todo esse tipo de trabalho. Meu patrimônio não chega a ser 10% desse valor estimado que você disse. Agora você imagina se eu vou ter o patrimônio construído ao longo de 3 décadas e mais alguns anos, não chega 10% do que você está dizendo que supostamente um candidato a deputado estadual vai gastar, que é em torno de 5 milhões. Então eu sou um pré-candidato a deputado. Mas eu sou eleito 2 vezes vereador, talvez um vereador com menor custo de campanha. Por quê? Porque eu não tenho. Eu tenho um grupo de pessoas, segmento, minha eleição sempre foi segmentada, né, de algum segmento, e também de região, quando é eleição de vereador, e essa mesma lógica de eleição de deputado, né? E agora com as redes sociais, com acesso à comunicação, que as pessoas têm mais acesso à informação, ela não vai acreditar naquele vizinho que está vindo apresentando outro candidato, porque certamente aquele vizinho que supostamente é uma liderança, que hoje liderança virou sinônimo de pessoas que têm um valor comercial em período eleitoral. São profissionais contratados. Profissionais, que pode ser até humilde, lá, uma associação de moradores de um determinado bairro, uma associação de algum segmento de outro determinado, ou até outro tipo de pessoas que aglomera pessoas. Infelizmente eles se vendem. E aí eles saem mentindo para as pessoas para votar nesse, por isso, para aquilo. E na verdade eles sobem. E tem que subir mesmo. Porque o parlamentar que ganha eleição comprando voto, ele tem que subir. Porque se ele ficar lá, ele não vai dar a resposta mínima, porque ele nem vai saber qual que é a demanda daquela região. Por isso que o voto distrital seria uma coisa fundamental para frear esse tipo de atitude. Mas Infelizmente, se fizer o voto distrital, eu pergunto a você, como é que certos vereadores ou certos deputados se reelegeriam se a vida deles é soltar pipa no ventilador, como diz aquele juiz, jogar bolinha de gude no carpete, comer Nutella e todinho? Então esses aí não vai dar conta de falar a língua do povo. Ele não vai ter propostas consistentes para conquistar um voto, ou para debater qualquer que seja o assunto. Entretanto, eles são eleitos. Se você perguntar, se eu fiz esses dias atrás uma espacialização da representação que temos no Congresso, os 513, quase 400 são oriundos das grandes corporações. Sim. Ou é da agrária, ou é da indústria, das armas, ou é do comércio, das armas e das religiões. Exatamente. Então, são pessoas que não têm a mínima vocação. Você observa lá que quem fala em nome deles aí não passa de 50, que são os líderes das bancadas, os líderes do partido, que na verdade são pessoas escolhidas pelo dono do partido, que ofere alguma vantagem dirigindo. Aí da parte do trabalhador mesmo, aquele que discute a vida do país e a relação desse país com os seus concidadãos, não passa de 70. Não passa de 70 que tem essa origem. Então, quem é que coloca? Eu fiz as contas aqui na representação de Goiás, dos 17, você observa que grande maioria deles
vem também de grandes corporações. Sim. Agrária, comerciais, industriais, religiosa, etc. E esses cidadãos, eles não conseguem compreender e dizer que, mas não, eu fiz as contas do patamar desses que estão nos representando, porque quem eu tenho que representar a maioria das pessoas que são como eu, né? O parte das pessoas que me deram voto que são iguais a mim, que acreditaram nos seus projetos, que é um trabalhador, que é um cara de origem humilde, que tem uma relação com a questão de ordem de bem e direito difuso, como o meio ambiente, questão da segurança, que vem dali. Então eu tenho que achar esse número de pessoas que são identificadas como eu, e que na verdade, quando chega, são várias as pessoas que são como eu, né? Talvez muito mais pessoas do que até a votação que eu tive. Mas só quando você vai ver aquele grande empresário que está na representação, não tem 5 ou 6 igual ele no estado, mas ele teve 200 mil votos, 150 mil votos. O caso de Henrique Meirelles, que teve mais de 180 mil votos, e eu não vi ele pedindo nenhuma vez voto para ninguém. Ele identifica com quem? Qual é o tema que ele discute que afeta todo mundo? Quem é o igual a ele, o parecido com ele, para ter dado aquela votação? Aqui em Goiás não tem nenhum. Talvez se fosse escolher do patamar dele para votar nele, ele teria 2, 3 votos. Mas teve 200 mil, quer dizer, tem alguma coisa errada nesse sistema. A maioria dos eleitores brasileiros, eles são trabalhadores. E trabalhadores que ganham pouco. Por que esses trabalhadores ganham pouco? Ele quer eleger os milionários, empresários, industriais, etc, etc. Por quê? Agora, vereador, esse ano vai ser um ano atípico, né? Vai ser o primeiro ano aí que a gente vai ter uma eleição onde as empresas não vão poder fazer doação. E outro aspecto que chama atenção também, pesquisas que mostram a tendência do eleitorado, o não votar, ou seja, pessoas que não vão votar, que dizem que vão anular o voto ou não vão votar, é superior ao candidato que está na frente. Por exemplo, aqui em Goiânia, a última pesquisa que foi divulgada, a gente teve Caiado com 30 e alguma coisa, as pessoas que declararam que não vão votar chegou a 42%. Como é que se traz essas pessoas de volta para a discussão política e entender que é só através de uma ação política que as coisas podem se voltar a ser ou serem favoráveis ao eleitor? Como é que vai ser esse trabalho de buscar o eleitor para discutir política? As pessoas que pensam assim, com todo respeito, salvo algumas exceções, é de um egocentrismo incomensurável. Pessoa que fala assim, eu vou anular o voto, não vou votar em ninguém, e ele não tem a coragem de candidatar, ele está ligando o botão do F. Né? Dane-se. O do dane-se, né? Não votar do F, do dedo dane-se. E fazendo isso, ele está esquecendo que um dos que serão danificados é ele. Você paga por ação inadequada e por omissão. Esses, além dele favorecer os que vão fazer, os que estão com mais possibilidade de se eleger, e para promover uma ação deletéria para ele vai favorecer com a omissão dele. Isso é a ação proativa que ele está fazendo. A omissão dele vira uma ação proativa do outro que vai se eleger. E ele é covarde. O eleitor que anula voto, para mim, eu tenho ele também como um covarde. Porque, além de egocêntrico, ele é um pouco covarde. Porque se eu sou impossível, se eu acho que o universo de, vou dizer na majoritária, tem 5 a 10 candidatos. Se ele acha que esses 10, nenhum presta, né? No universo de deputados estaduais e federais, isso amplia para quase 500, 600. Será que desses 500, 600, nenhum presta, que merece o voto? Ou será que ele foi um omisso
ao ponto de ignorar todo esse sistema. Então, precisa diagnosticar quem são esses eleitores e ver se ele está dentro das suas faculdades mentais. Ele chegou no nível de ignorância e estupidez que me preocupa tanto quanto essas ações deletérias que o poder público faz. O omisso, o que prega aí a não votação, ele vai favorecer os canalhas. Ele vai favorecer os canalhas, né? Ele tem que mostrar, debater o que ele quer. Se ele achar que ninguém presta, ele fala assim, eu vou me candidatar, né? Mas ele não quer fazer isso, vai prejudicar todo mundo. Então você aí que vota branco e nulo, repense, avalia o que você quer alcançar com essa atitude sua. E dentro disso aí que a gente está falando, no Brasil a gente teve algumas mobilizações. E fica triste para a gente falar sobre isso, porque o cidadão ele ainda não tem uma consciência eleitoral ao ponto de ir para um debate. Por exemplo, em 2013, a gente teve aquele protesto no Brasil inteiro contra os 11% do aumento da passagem de ônibus. A gente sabe que o pessoal chama Revolução dos 20 centavos. Exatamente. Depois nós tivemos aí a questão dos caminhoneiros. Não, mas antes teve o impeachment, né? Teve o impeachment também, teve esse fora colo, coisa nesse sentido. Ou seja, o senhor acha que, por exemplo, o Brasil ficou parado, ou seja, milhões de pessoas foram às ruas contra o reajuste de transporte coletivo, sendo que nem um décimo que estavam na rua usavam transporte coletivo, mas era a onda do protesto, não sabia por quê. Aí depois vieram reformas trabalhistas, reforma isso e aquilo, que as pessoas eram contra, mas não sabia por quê. Hoje a gente tem aí a necessidade de uma reforma política, como o senhor mesmo falou, de uma eleição distrital, mas você fala isso para o eleitor, ele jamais tem a capacidade de entender o que é isso. Mas assim, se surgir uma moda, ele adere a essa moda sem saber se é certo ou se é errado, e essa falta de capacidade de entender a política cria situações iguais a essa que é do modismo. A moda agora é anular o voto. Os nossos protestos, a moda era protestar, não sabe bem contra quem nem contra quem, mas era protestar. Eu até, para esses que estão entrando no modismo do anular o voto, vamos acreditar e eles convençam todas as pessoas. Não vai convencer, obviamente, os candidatos, né? E vamos supor que até os familiares dos candidatos também entrou na onda. Ou seja, cada candidato vai ter um voto. Porque ninguém mais votar, vai anular o voto. E aí eu pergunto, como é que seria? Impossível. Não, imagina se na cabeça desse que anula voto, que está pegando a onda, a ideia dele é essa. Mas vamos acreditar que ele vai atingir o objetivo dele. Certamente ele pensou, calculou, ele tem uma capacidade de persuasão muito grande e vai chegar. É óbvio, se ele tivesse a persuasão desse nível, ele poderia candidatar a presidente da República, seria eleito e faria o que você acha que deveria fazer. Com essa capacidade de fazer o Brasil não votar? Vamos ver se ele consegue aí ter aí essa capacidade. Enfim, os 100 milhões de eleitores não iriam comparecer na rua. Eu perguntaria, então, a cadeira, o poder não pode ter vácuo. Não admite. Inclusive, quando o presidente da República viaja, tem que botar o vice. Se não tiver vice, tem esse. A Constituição traz. Então, quer dizer que nós iríamos ter que aguentar o Temer mais ad eterno. Nós teríamos que aguentar o Zé Hélito e todos os deputados estaduais, todos os federais, todos os vereadores ad eterno. Será que era isso? Porque não tem uma figura na Constituição que trata desse assunto caso não haja votação, caso não haja eleição. Caso não tenha resultado a eleição. Porque, na verdade, não ia ter resultado. Porque dos 600 deputados estaduais, 600 ia ter um voto. Dos 10 governadores, cada um ia ter um voto. Então, ninguém ia ser eleito.
E aí, cidadão, qual é a sua sugestão para isso aí? Você tem que, quando você fazer uma proposta que você acha que está correto, você tem que mostrar nessa mesma proposta o que se espera e um possível resultado dessa ação que você está promovendo. E aí, quem sabe, se você disser isso para mim, vai lá na Câmara e me diz como é que vai funcionar, que eu passo a ser também um defensor. Eu largo de ser candidato, pré-candidato, largo de ser candidato, para começar a defender a votação nulo e branco. Talvez, na sua imaginação, se não houver resultado de eleição, vai descer um anjo do céu e vai sentar lá no cadeiro do Palácio do Planalto, no Palácio das Esmeraldas, na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores. E no Paço. E no Paço Municipal, né? Talvez seja assim. Então, não dá para imaginar com a pessoa que age assim, o que ela pensa. Ela prega a anulação do voto sem nenhuma justificativa. Para qual finalidade? Qual a finalidade? E ela prega para todo mundo. Ela está consciente de que todos devem votar no branco. E é uma coisa importante, que é bom que a gente fale agora, porque está disseminado na internet o seguinte: se menos de 50% das pessoas votarem, a eleição ela é cancelada e tem uma nova eleição. O que é uma burrice sem tamanho. Se tiver um voto, a pessoa que recebeu um voto, ela já está eleita. Explica melhor para a gente essa situação. O problema é o seguinte, porque uma hipótese de ter votos brancos e nulos... 51%. 50, não, pode ser sim. Lá no Tocantins foi 53%, 54%. Isso. Eleição, nem por isso deixou de ser eleito o governador do Tocantins. A maioria da população não quis votar, anulou o voto, ou votou em branco. Mas foi eleito lá com os 47, 43, 45% dos eleitores, escolheu ali, dentre esses 43% dos eleitores que votaram sem ser nulo e branco, escolheu aí, foi escolhido mais bem, assentou lá quem teve maior votação em relação a isso. Aqui é do mesmo jeito, vamos pensar que 80% deixa de votar, os 20% vai escolher. Agora, obviamente, aquele que compra voto, ele já tem o percentual dele. Só que essa conta do nulo, ela não vai entrar na contabilidade para escolher a coligação, ter o coeficiente, exato, atingir o coeficiente para votar, escolher os candidatos daquela agremiação. Se fosse o distritão, ou seja, no caso da Assembleia, os 41 mais bem votados, aí não tinha esse problema. Agora, do jeito que faz, prejudica muito o sistema, porque vai ser eleito, vai favorecer justamente aquele que ele não quer que seja eleito. Vereador, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Marcar um novo encontro, porque eu acho que é muito importante essa forma de se fazer política, de se prestar contas para o eleitor e alertar também o eleitor dos riscos que ele está correndo, como o senhor mesmo disse, né? Quando pessoas mal intencionadas, quando pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, ou tem pessoas que, quanto mais alienado o eleitor, melhor. Então, assim, para que nós possamos falar diretamente sobre os projetos que o senhor tem para a Assembleia Legislativa, o que o senhor pensa. Eu queria só terminar falando sobre um tema que eu achei muito importante. Eu passei na Câmara Municipal e vi um projeto do senhor que hoje fala-se muito em questão de cuidar da criança, cuidar do futuro, resguardar isso e aquilo, mas não se vê projetos apresentados. E o senhor apresentou aonde criaria-se uma rede de dados, banco de dados, que se a criança fosse até o hospital e se o profissional médico percebesse que a criança já tinha sido agredida, ele poderia buscar isso no banco de dados, punir quem era para punir e
entregar às pessoas responsáveis, né, que são os conselheiros tutelares, aquelas crianças, porque o discurso de proteger a criança só fica na ponta da língua e no faturamento das televisões. Esse projeto do senhor? Nós apresentamos esse projeto, não elenquei ele ainda esse semestre, foi justamente que trata pra você ver o absurdo que tem hoje. Nós não temos um banco de dados interligado nas crianças e adolescentes vítimas de maus tratos e agressão. Abuso, maus tratos, descuido, enfim. A ponto que você chega, normalmente você viu, inclusive estava discutindo no Congresso Nacional uma lei batizada como Lei Bernardino, que foi aquela criança que todos sabem, que o pai e a mãe, o pai médico, a mãe enfermeira, a madrasta enfermeira, aplicaram uma overdose do medicamento lá e matou o menino. O menino já tinha sido vítima de agressão várias vezes. Várias vezes. Aqui em Goiânia teve casos do padrasto da mesma forma. O menino, a criança é agredida. A pessoa normalmente que agride é um ente familiar, ou está na família, está dentro de casa, ou é o padrasto, ou é o pai, ou é a madrasta, ou é a mãe, ou é o irmão, né? Ou é abuso sexual, ou abuso fixo, ou algum tipo de mulher. Chega numa unidade de saúde, o médico diagnostica que ele sofreu maus tratos, sofreu abuso. Ele vai, preenche uma ficha, encaminha para a Secretaria Municipal para fazer a conta dele, e joga no sistema. E entrega essa criança, já com a prescrição médica e com a recomendação médica, talvez para o próprio algoz, ou para a pessoa que está submissa ao algoz. De sorte que daí uma semana essa criança torna a sofrer o maus trato, dessa vez é levado num outro hospital, o médico torna a descobrir, ou torna a diagnosticar que ele sofreu maus trato, e faz a prescrição médica, entrega de novo ao algoz, a quem maltratou. Se essa rede funcionasse e fosse integrada, quando quando o médico lança, isso foi a recomendação do Dr. Luiz, pediatra, experiente, Dr. Pietro, perdão, que é irmão do Dr. Luiz, pediatra, experiente, todo projeto meu, ele vem acompanhado de audiências públicas, ele contribuiu muito. Sim. Ele vai, joga no sistema o nome da criança. Opa! 15 dias atrás, já essa criança foi atendida numa unidade hospitalar, lá em determinado setor, foi trazido pela fulana de tal, que se diz mãe dele ou pai dele. Bom, quem é que está levando dessa vez? Se é a mãe ou o pai, de novo, com esse sintoma de maus tratos, logo, essa mãe e esse pai estão no mínimo omisso. Então essa criança não será mais entregue para essas pessoas, será aí acionado. O Conselho Tutelar vai fazer o diagnóstico, ver se o que a criança está sofrendo e vai fazer um encaminhamento de estilo que os Conselhos Tutelares de praxe faz. Ministério Público, Delegacia de Proteção e etc. Do jeito que tá Deus dará. As crianças estão relegadas aí sofrendo ao descaso. Sofrendo violência dentro de casa. Dentro de casa, porque todos os crimes, a maioria dos crimes, eles ocorrem muitas vezes com a conivência de um ente bem próximo dessa pessoa. Pai, mãe, irmão, tio, avô, primos, vizinho bem próximo. Normalmente, o crime ocorre bem próximo, praticado por pessoas bem próximas a essa criança. Porque ninguém pega uma criança e deixa ela lá num lugar bem longe do seio familiar. Ou deixa aqui aos cuidados de um amigo, né, bem próximo, de uma tia, de uma sobrinha, de um primo, né, do avô, da avó, né, e acontece esses fatos. Então essa rede vem no sentido de dar uma garantia à integridade física da criança, do adolescente. E às vezes a criança, olha, machuquei, chorou, não morreu, vou levar no médico. Você vai lá e vai falar assim, assim, assado. Senão eu pego você de volta aqui. E às vezes a criança não tem. Agora, se for entregue ao conselho, ir lá, conversando com um psicólogo, com assistente social, ele pode falar a verdade do que está acontecendo com ele, e aí a gente proteger, resguardar a vida dessa criança. Isso tem acontecido aqui, infelizmente,
vários casos que a criança sofreu vários e vários maus tratos, de vários e vários períodos até chegar ao óbito. Aconteceu recentemente, foi mediatizado. É bem comum. Vereador e pré-candidato a deputado estadual, Felisberto Tavares, agradeço muitíssimo pelo seu tempo de vir até aqui conversar com a gente. Fica o convite para que a gente faça outra entrevista, outra aula na semana que vem, e agradecemos demais pela sua generosidade, porque na nossa conversa deu para perceber que o senhor tem um conhecimento profundo sobre a questão jurídica, sobre a questão hídrica, ou seja, pontos fundamentais, o senhor fala com competência e com conhecimento. Isso é muito importante. E eu faço o convite para uma próxima aula na semana que vem. Eu que agradeço, até conhecimento, na verdade, a gente tem que buscar todos os dias. Já dizia um grande filósofo, que não deixou nada escrito, mas é muito comentado nos dias de hoje, viveu aí há quase 4 séculos antes de Cristo, que chamava Sócrates. Ele só falava o seguinte: só sei que nada sei. Em sabendo que nada sei, sei que tudo devo saber. Então, o que tudo devo saber é o aprendizado constante. Eu chegar e ter uma concepção do que eu acho que é correto, porque aprendi com alguém, e de repente chega aqui e você me mostra que o que eu aprendi foi errado. Então eu nego aquele conhecimento e passo a aceitar esse outro conhecimento. Então o conhecimento é uma constante. Eu não posso ficar apegado a conceitos, né? Eu tenho que estar aberto ao contraditório, porque se todo mundo fosse apegado a conceito imposto, achava-se até hoje que a Terra era quadrada e que a Terra também seria o centro do universo. Mas precisou de pessoas como Kepler, Copérnico, Galileu, né? Muitos deles, inclusive, pagou com a própria vida essa afirmação, para que hoje nós tenhamos outra concepção de planeta, outra concepção de universo. E talvez o que nós sabemos hoje pode ser refutado amanhã. Então, na verdade, eu não sei nada, eu busco conhecer. Saio daqui reafirmando alguns conceitos reafirmados e outros tantos conceitos modificados com essa fala, com esse diálogo, esse bate-papo que nós tivemos aqui. E conhecimento, sem conhecimento, a pessoa vai a lugar nenhum. O conhecimento, no sentido são conceitos em que são aceitos pela maioria das pessoas. Porque tem alguns conhecimentos que não são aceitos e por isso é tido como inverdades. E às vezes para nós é um conhecimento. Okay. Vou dar um exemplo assim para não deixar todo mundo maluco. Quem é o certo? É aqueles que nós o internamos no centro, numa casa de repouso, no hospital psiquiátrico, ou nós? Será que nós estamos internando ele porque nós não tivemos a capacidade de compreender o que eles estavam falando? E assim sucessivamente. Parabéns por essa lição de vida também. E nós ficamos por aqui, o Jornal Argumentos termina agora, mas estaremos de volta amanhã. A todos vocês, nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até lá. Boa semana.